Teste. Olá! Oi! Fala, pessoal, tudo bem? Oi, Rafa, meu amigo. Olha, sabotaram a gente, não deixaram cadeira pra gente sentar. Já fazia a palestra toda de pé. Vamos lá. Não tem problema. Tá com o calcanhar em dia? Tudo certinho. Então, ótimo. Tudo bem, pessoal? Obrigada pela presença de vocês. A gente vai bater um papinho aqui pra falar um pouco sobre esses 10 anos. Eu tô começando a falar sobre isso agora na Campus Party. Eu não tenho uma data definida sobre que dia que eu faço 10 anos de carreira. Eu comecei em 2013, mais para metade para o final do ano, e os campeonatos foram fluindo dali para frente, então exatamente eu não sei a data. Amei, obrigada! Pessoal, obrigada. Obrigada, viu? Deus lhe pague. Meu joelho também. Muito obrigada. Bora lá. Então, joia. Então, conta pra gente como é que eram os campeonatos de esportes 10 anos atrás. Tá. 10 anos atrás, os campeonatos eram completamente diferentes do que a gente vê hoje, né? Quem aqui assistia esportes eletrônicos 10 anos atrás? Em 2012, 2013... Ó, tem poucas pessoas aqui, né? Ó, tem algumas. Naquela época, os campeonatos, eles eram, assim, bem mais simplórios, né? Então, começava o campeonato, no máximo, com um narrador e um comentarista. Já era luxo quando tinha os dois, não é? E a gente assistia os campeonatos, eu e uns amigos meus, e a gente queria fazer campeonatos de esportes. E a gente sempre pensou assim, e se os campeonatos tivessem aquela parada meio Ladies and Gentlemen, uma coisa meio UFC, assim, que começa com o apresentador e cresce o campeonato, uma coisa assim com uma cara mais de entretenimento, entrevistas entre partidas, pós-partidas, enfim, uma coisa que a gente não tinha tanto, né? Então a gente queria fazer campeonatos desse tipo e aos poucos a gente foi começando a fazer os campeonatos e levando para as publicadoras. E como os nossos campeonatos eram diferentes mesmo, eram muito legais, a gente começou a vender mais os nossos campeonatos e com o tempo a gente começou a ter, sei lá, mais de 1.024 equipes inscritas no campeonato em 2013. Isso era muito surreal. Mas foi mais ou menos nesse processo. E isso era super trabalhoso. E a grande pergunta, era rentável? Com certeza não, gente. Não era rentável. Obrigada. Com certeza não era rentável. A gente ia atrás das publicadoras para pedir para fazer os campeonatos deles. O que a gente recebia dava para cobrir a operação e, no máximo, assim, pagar a premiação. Então, eu passei 2 anos ainda trabalhando com outro emprego que eu tinha. Eu era estilista na época. Então, eu trabalhava de manhã até o fim do dia. E no fim do dia eu ia apresentar os campeonatos nos finais de semana também. O que fazia muito sentido, porque naquela época ninguém vivia disso. Então todo mundo que participava dos campeonatos, a maioria das pessoas tinha que trabalhar durante o dia ou estudar. Então era o que era mais eficiente para todo mundo. Era uma coisa nova que estava acontecendo ali naquele momento. E apesar disso, você imaginava que algum dia você ia conseguir viver disso? Eu acho que é impossível a gente sonhar com o que a gente não conhece, né? Então, eu tinha uma profissão que ela não existia. Então, assim, não tinha como eu falar assim, eu super sonhava com isso, acreditava que eu ia viver disso. Não, a gente começou, como eu te falei, a gente queria que tivesse essa coisa da apresentação no começo, mas eu não sabia fazer isso também. Eu já tinha trabalhado com teatro, não tinha experiência nisso, mas a gente foi tentando, foi fazendo, e eu fui me profissionalizando no meio do caminho a hora que eu comecei a entender que, meu Deus, isso era possível. Vocês fazem ideia como foi difícil explicar para as pessoas durante anos o que eu fazia? Até hoje, não vou mentir que até hoje, quando as pessoas perguntam, o que você faz? Eu apresento campeonato de videogame. Tá bom, mas qual é o seu trabalho? Qual que é o seu emprego, né? Não vai arrumar um olerite? E a sua carteira de trabalho está assinada? Tem um concurso bom, filha, para você fazer. Você disse que você já trabalha... Pertinho. Tá. Você comentou que você trabalhava com moda. Com o que mais que você trabalhou? Nossa, isso é engraçado porque minhas amigas, elas brincam me chamando de Barbie Profissões. Mas, na realidade, eu acho mais que eu sou tipo o Seu Madruga, assim, sabe? Um sobrevivente. Então, quando eu comecei a trabalhar, acho que a primeira coisa que eu fiz foi entregar panfleto para as lojinhas perto da casa da minha mãe. E eu comecei a trabalhar com teatro também e com percussão. Tinha várias escolas perto da... Eu estudava em escola pública e tinha várias escolas na região que durante os finais de semana eles tinham oficina de percussão, né? De maracatu, de jexá ou percussão em geral, né? Então eu comecei a estudar percussão e eu comecei a fazer sonoplastia em espetáculos, né?
em teatros desses que tinha bastante coro e tocar percussão. E aí eu com isso eu fui tentando fazer teatro também, começar a me aventurar nisso. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu comecei a dar aula de percussão numas ONGs, em comunidades carentes daqui da cidade de São Paulo, porque eu acreditava que era uma forma de passar o conhecimento que eu tinha adquirido também dessa forma, né? Então, para mim, eu achava que fazia sentido, mas um determinado momento eu precisava muito pagar minhas contas, porque eu entrei na faculdade com bolsa integral. Esse é o momento que vocês falam, uau! Mas foi... assim, naquela época, eu sempre tive muito orgulho de ser bolsista integral, né? Mas quando eu entrei na faculdade, todo mundo tinha muito dinheiro, então você precisava de dinheiro para os materiais da faculdade, para fazer os trabalhos, e eu era a única que não tinha, né? Essa parte não estava fácil. Então, claro, eu precisava trabalhar até para pagar a condução, para ir para a faculdade, tudo. Então, eu comecei a trabalhar em outras coisas. Trabalhei no mercado financeiro, no mercado imobiliário, fiz call center, fui vendedora de loja, até eu conseguir estágio na minha área de estilismo, que era a minha faculdade, né? E começar a ascender nessa área e largar ela para trabalhar com games. E você acha que todas essas experiências te ajudaram hoje no mercado de esportes eletrônicos? Com certeza. Eu acho que sim, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já tinha um pouco mais de experiência no mercado de trabalho, o que ajuda a gente a lidar com um bichinho chamado visibilidade, e vou colocar entre aspas aqui fama, mas é porque realmente é muito difícil você virar uma figura pública e lidar com todas as coisas que vêm com isso, né? Tem muita gente que se perde nisso e vira extremamente arrogante. Então, assim, para você ter humildade, até para lidar com isso, é muito mais fácil quando você já soube o que é batalhar muito na vida, né? Então, eu acho que me ajudou muito, como experiência mesmo, assim, sabe? E de entender que o mundo não é aquela coisa cor-de-rosa que a gente acha que é, né? E, assim, você sempre foi uma referência, né, Nive? Uma pioneira mesmo. E os esportes, eles eram muito nichados. E você não foi só a primeira mulher a fazer o que você fez, como você também foi a primeira a furar a bolha e levar os esportes para outras esferas, para as mídias tradicionais, né, para marcas não endêmicas. Como que você vê a importância disso? Gente, é por isso que eu trago o meu melhor amigo para me entrevistar. Super bonitinhas as perguntas dele. Mas, assim, eu acho que, claro, eu não fui a única, mas eu fui realmente uma das primeiras e em algumas marcas eu fui realmente a primeira. Eu estava até falando sobre isso aqui ontem. Eu tinha um sonho mesmo, quando eu comecei a trabalhar com esporte eletrônico, que eu percebia que era muito difícil os jogadores se manterem, os times conseguir pagar salário para os jogadores. Eu sempre via a dificuldade disso. Então eu realmente tinha um sonho de colocar o esporte eletrônico na televisão, porque eu achava que isso ia fazer uma grande diferença. Hoje em dia eu já não acho mais. Hoje em dia, com o crescimento do esporte eletrônico, com o nível que nós chegamos, eu já não vejo mais essa importância. Mas naquela época eu via, em, 2014. Então eu tinha realmente um projeto pessoal de fazer um piloto para televisão e tentar vender para televisão. E eu fiz isso. Gravei um piloto, levei para o Sport TV o piloto e eles gostaram tanto do piloto que eles contrataram eu e o Gordox, que éramos nós dois apresentando o piloto. E eles contrataram a gente e a gente começou primeiro fazendo coisa para o YouTube deles, que aí tinha algumas aparições de vez em quando na TV. E foi na época também que eles colocaram lá o CBLOL na TV, então eles começaram a meio que atrelar esse projeto. E aos poucos a gente começou a fazer, e em pouco tempo eu já estava apresentando um quadro na Rede Globo mesmo, né, no Esporte Espetacular. Então eu acho que foi um processo assim, muito interessante e importante para a época. Assim. Principalmente, eu cansei de receber mensagem de pessoas que falavam para mim, olha, minha mãe só deixou eu jogar depois que eu mostrei você para ela e falei, olha, tá vendo o que ela tá fazendo? Ela tá na televisão, tá vendo, esse universo é sério e tal. Então eu acho que para aquela época foi diferente. Isso que eu tô falando foram jogadores que hoje são super famosos que me falaram frases como essa, assim, sabe? É importante dar esse tipo de retorno para os pais, né? Para eles entenderem que é um mercado que existe, que é uma coisa que dá futuro. Sim, com certeza. Eu acho que sim, porque eu acho que hoje, quem ainda acha que não existe um futuro, que não existe uma profissionalização nesse cenário, geralmente são pessoas que não viveram ele. Então, são pessoas um pouco mais velhas. Então, para essas pessoas, na época, a televisão ela era muito importante para falar sobre isso, né?
acredito que sim. E outras marcas também, na época eu acabei trabalhando com várias marcas não endêmicas também, que foram também muito importantes para esse processo. Show. Eu acho importante você falar isso, porque você virou uma inspiração para muitas mulheres, né? Como seu amigo, eu digo isso de uma maneira pessoal, quando eu encontro alguma mocinha, que nem a Cassiane, aqui as meninas, você é o Rafa que joga com a Nive. Nossa, ela me inspira, nossa, como ela faz bem. É muito bacana, eu sou um testemunho disso, né? E você furou a bolha de muitas maneiras, né? Tem muita coisa que você fez aqui. Você furou a bolha e foi apresentadora do Big Brother. Você apresentou o Rock in Rio na Globo. Bastante coisa. Dublou um dos personagens principais de um desenho da DreamWorks. Ai, muito lindo. A senhorita Tarântula. Senhorita Tarântula. Muito engraçado. E você teve muitas oportunidades assim de atuar fora do esporte eletrônico? Sim, eu tive muita oportunidade, mas é engraçado porque todas essas oportunidades, eu sempre levei o esporte junto comigo, sabe? Eu acho que desde o momento que eu comecei a trabalhar com isso, sempre foi uma meta pessoal e sempre virou minha agenda pessoal, assim, de divulgação. Então, por exemplo, quando eu fiz o Big Brother, lá eu sempre dava as minhas considerações sobre o que estava acontecendo no Big Brother, encarando ele como um jogo, como um campeonato, que ele de fato é um jogo, sabe? Então toda vez que eu falava sobre assunto, eu sempre falava sobre a parte estratégica e tal, e eu falava muito sobre isso, e era engraçado que acontecia muito do diretor falar pra mim assim, no meu ponto, quando eu tava falando no ao vivo, que eu falava assim, não, porque o fulano fez tal coisa e não conseguiu tancar a situação. E aí o diretor falava no meu ponto, Nive, explica pra audiência, por favor, o que é tancar? Então eu acho que isso sempre foi uma coisa que eu sempre levei junto comigo. Então quando eu ia dar entrevista sobre assunto e tal, eu sempre falava que eu apresento campeonatos de jogos e tal, e eu sempre tive muito orgulho disso, sabe? Então, tive muitas oportunidades, mas todas elas eu levei o esporte junto comigo. Eu nunca quis sair disso, nunca quis parar de trabalhar com isso. Muito bom. E o que você mais atuou nos esportes nos últimos anos? Nossa, mas de jogo? Meu Deus. Eu não sei, gente, eu já perdi a conta, mas eu sei que foi cerca de uns 30 jogos. Se alguém tiver curiosidade, está lá no meu site, nive.com.br. Mas, assim, basicamente foram todos os jogos da atualidade e alguns que não existem mais também, que eram de 10 anos atrás. Mas, assim, indo para o publicador... Ixi, Maria. Se eu for para o publicadora, vamos lá. Da Blizzard, World of Warcraft, Heroes of the Storm, StarCraft, Hearthstone, Tem Overwatch. Gente que até hoje pergunta do Point Blank. Point Blank, sim. Olha, já jogou. Basicamente todos. Acho que teve pouquíssimos jogos que eu não atuei. Acho que da atualidade, o único que eu ainda não atuei foi Valorant. Que eu, assim, já fiz umas campanhas para Valorant, mas nunca apresentei um campeonato. Acho que é o único que está faltando. Alô, Riot, estamos aí à disposição. E eventos, o que você fez? Eu acho que todos os principais eventos. Já tinha apresentado coisa aqui na Campus Party também. Apresentei o palco principal da BGS, todas as Game XPs, todas as edições do Prêmio Esportes Brasil, o Sports Awards, sei lá, o MEG, enfim, vários campeonatos nacionais, alguns latino-americanos e também alguns mundiais, o campeonato mundial, 2 campeonatos mundiais de Counter-Strike, campeonato mundial de Rainbow Six, de Point Blank, de Just Dance e sei lá, por aí vai. Falando sobre o eSports Awards, é muito fantástico, né? Porque você foi eleita a maior apresentadora da América Latina, a 3ª do mundo, e eu tava lá vendo, foi muito da hora. Como é que foi esse relacionamento com esse evento internacional? Como que eles apareceram? Foi muito doido, porque eles não olhavam para o mercado latino-americano. É muito bizarro pensar que 3, 4 anos atrás eles não olhavam para o Brasil. Fato é que, assim, eu nem me orgulho de falar isso, mas eu fui a primeira mulher latino-americana a ser indicada a qualquer uma das categorias. E eu fico pensando, é sério que todo o mercado brasileiro e latino-americano, eles não tinham olhado para cá ainda? Até então, as únicas pessoas que tinham sido indicadas tinham sido Coldzera, Fallen, tipo, pessoas que já estão jogando fora do Brasil há muito tempo, então que eles consideravam, mas o mercado brasileiro eles não consideravam. Então foi uma coisa assim que eles ficaram muito em choque quando eles viram o poder do mercado brasileiro. E foi legal porque abriu as portas, né? Eles começaram a olhar pra gente, principalmente com o chat ali mobado, o pessoal todo assistindo a Nive falando: Where's Nive? Cadê a Nive? Cadê a Nive? Eles, o que é a Cadê a Nive?
Eles começaram a prestar atenção no nosso mercado. Foi, eles ficaram muito chocados, foi muito legal, porque eles ficaram muito surpresos. O fato é que no ano seguinte eles me chamaram para apresentar e para participar da apresentação, né, do evento, e aí eles começaram a chamar vários brasileiros. Aí eles entenderam, tipo, era um ponto cego para eles, assim, eu nunca consegui entender como eles não olhavam ainda para o mercado brasileiro, mas depois disso eles começaram a chamar vários brasileiros para participar da premiação. É muito bacana, porque esse tipo de coisa mostra que, assim, você mira em coisas e depois as pessoas miram no que você está mirando. Eu acho que isso é muito legal, porque, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, do nada, me dá uns 5 minutos e eu falo, nossa, eu quero fazer uma outra coisa, tipo, nada a ver. E aí, às vezes, na maioria das vezes dá errado, gente. Assim, o que é importante é a gente não se frustrar e não desistir, porque se eu fosse desistir com tudo que eu tento que dá errado, eu já tinha desistido há muito tempo. Porque, assim, são muitas tentativas, são muitas coisas que eu... Se eu falasse pra vocês cada coisa maluca que eu já pensei em fazer, tentei fazer e deu errado, vocês iam ficar chocados. Mas geralmente é assim, mas de vez em quando dá certo. E quando dá certo é uma grata surpresa e acaba, claro, abrindo portas, com certeza. É difícil, também é um pouco sofrido, porque eu também costumo dizer, quando as pessoas falam sobre isso pra mim, eu costumo dizer que é difícil abrir uma porta onde antes era uma parede. Dói, sabe? Mas quando dá certo, nossa, é maravilhoso, é muito gratificante. Muitas vezes você só apanha, você só bate ali e não dá certo, não abre, mas quando abre é muito gratificante. Mas é um protocolo que você criou que dá super certo, porque vários profissionais da área te respeitam, assim, né? Novamente falando meu ponto de vista pessoal, sair com você é muito fácil para evento, né? Porque, com a Nive, nossa, não, legal, ela faz tudo certinho e tal. E você vai, faz as coisas e eu fico nos bastidores ali comendo as coisas, né, de graça, né? Mas o pessoal te respeita demais por isso, porque é fácil trabalhar com você. Eu acho que isso também, e também porque eu sempre fui muito respeitosa com todo mundo da comunidade, assim. Eu acho que eu tenho, isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho de eu, assim, nunca ter tido que, sei lá, tentar passar por cima de alguém pra crescer ou qualquer coisa assim. E eu sempre fiz muita questão de tentar levar as pessoas junto comigo, assim. Eu acho que todas as pessoas que falavam comigo, Nive, queria trabalhar com você, tipo, você vai, eu tenho certeza que você vai. E depois de um tempo sempre aconteceu. Então, é muito doido, assim. Várias pessoas que, sei lá, que a gente teve aproximação no início do esporte, sei lá, eu levo as pessoas assim sempre com muito carinho. E aí, por fim, qual que é o segredo para depois de 10 anos você continuar sendo o top do mercado na sua área, continuar sendo referência, inspiração para tanta gente? Qual que é o segredo? Eu acho que é um pouco disso que eu estava falando antes, de você sempre respeitar as pessoas. Eu vou contar umas coisas engraçadas para vocês. Desses 10 anos para cá, aconteceu tantas vezes de eu encontrar uma pessoa que vem falar comigo assim como se ela fosse fã, e depois de um tempo a pessoa virar um contratante de uma empresa. Tipo, e a pessoa fala, nossa, Nive, eu quis contratar você porque você sempre foi muito gentil, muito, muito legal, muito maravilhosa. E eu nunca fiz isso porque eu pensei que de repente a pessoa ia ascender e isso ia mudar, entendeu? Eu acho que é só por você ser gentil sempre com as pessoas. E o mundo dá voltas, hein? O mundo dá voltas. A gente percebe que o mundo dá voltas. E eu acho que é um pouco disso e um pouco de muito esforço também. Porque desde o começo eu sempre fui aquela pessoa muito inquieta. Então, da mesma forma que eu falei que eu comecei a fazer isso e eu não tinha profissionalização para fazer isso, então eu tinha experiência em teatro, já tinha feito algumas coisas até para TV, mas não tinha experiência. Então, eu precisava me profissionalizar. Então, o que eu fiz? Eu fiz aula de locução, eu fiz interpretação para TV, eu fiz... até hoje eu estudo idiomas, porque é uma coisa muito importante para mim. Porque é diferente de eu chegar no lugar e me comunicar, eu consigo me comunicar perfeitamente com alguém em inglês e espanhol, mas é muito diferente de apresentar. Apresentar é muito mais difícil, porque quando a gente está aqui, a gente fica muito mais nervoso, as palavras somem muito mais da nossa cabeça, né? Então, a gente tem que ter as palavras muito prontas na nossa cabeça, e uma besteira que a gente fala errado, até na nossa língua materna, já vira um meme na internet. Então, assim, eu continuo sempre estudando, que eu acho que isso é uma das coisas mais cruciais e importantes para você não se acomodar, né? E eu acho que isso vale para qualquer área, para qualquer coisa que você faça, porque é muito fácil você ficar defasado com o tempo. Assim, eu não sou uma pessoa que acredita em talento, eu acredito muito mais em esforço. Eu acho que às vezes as pessoas têm predisposição,
Mas a pessoa que tem predisposição versus a pessoa que está se esforçando muito, rapidamente aquela pessoa que não tinha aquela predisposição e está se esforçando pra caramba, rapidamente ela vai fazer aquilo melhor do que você. E você não quer ficar pra trás. Não é pra você tentar ser melhor do que os outros, é você tentar ser melhor do que você mesmo sempre. E eu acho que isso é uma coisa crucial para qualquer área que você trabalhe, e principalmente quando você está trabalhando em prol da sua própria carreira, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Que recadinho que você dá para tantas mulheres que te acompanham, que te têm como ícone, que estão tentando seguir na área? O que você diria para elas? Eu acho que o principal é não desistir. Eu acho que a gente está vendo isso cada vez mais. Várias empresas vendo a importância de ter mulheres representando dentro desse ambiente competitivo. O quanto isso é importante até para esse universo ser cada vez menos tóxico. E aí eu não falo só de mulheres, eu falo de qualquer tipo de diversidade, que isso é muito importante. Eu acho que as pessoas, quando elas convivem com pessoas sempre muito iguais a elas, é muito fácil elas se tornarem muito preconceituosas e elas não sabem conviver com tanta facilidade com o diferente quando elas não convivem com o diferente, né? Então, eu acho que o importante nesse momento é não desistir, é entender que, claro, existe uma barreira, existe um pouco de dificuldade, mas que isso está sendo cada vez mais reduzido. E eu acho que agora, para falar a verdade, se o pessoal quiser fazer pergunta, eu acho que a gente tem um tempinho, não tem? Eu acho que temos um breve tempinho, não tem? Ó, a produção já levantou então, o microfone. Então eles vão passar o microfone se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Aqui, ó. Eu já vi 3 pessoas que levantaram a mão. Eu acho que essas 3 dá. Oi, maravilhoso. Queria fazer uma pergunta clássica, não sei se já fizeram para você. Você falou muito de toxicidade, né? Primeiro, você começou muito cedo, parece, né? Desculpa, você consegue falar um pouquinho mais claro, próximo? Perfeito, claro. Obrigada. Você falou de toxicidade. Isso. Toxicidade. Você começou muito cedo. Sim. Uma toxicidade na própria família você quer pontuar? Da minha família em relação a esportes, eu acho que eu não tive isso. Porque, assim, a minha mãe, ela era uma pessoa muito pra frente nesse aspecto, né? Minha mãe é artista plástica até hoje em dia, né? Ela faz bonequinhos, ela faz até bonecos de Olinda, aqueles bonecos enormes, né? Minha mãe é uma pessoa com uma mentalidade, assim, muito pra frente até demais. E ela foi atriz também. Então, ela foi uma pessoa, assim, que... minha mãe é nordestina e ela veio para São Paulo mais ou menos com uns 17 anos para lutar, batalhar. Ela entrou na USP, ela começou a fazer teatro, enfim, teve 4 filhos. E depois ela teve que criar os filhos sozinha, porque meu pai sofreu um acidente quando a gente era criança. Então, é uma mulher que teve que se virar nos 30 a vida toda. Então, ela não tem nem um pouco uma mentalidade conservadora. Com certeza. É engraçado que teve uma vez que eu fiz, inclusive pra Playboy, que eu fiz eles pediram para escrever um texto sobre mim, né? Para eu me descrever. Em vez de fazer um texto sobre mim, eu fiz um texto sobre a minha mãe. Que eu pensei, eu acho que essa é uma forma muito melhor de me descrever, é descrever a minha mãe, porque eu sempre me espelhei muito nela. Ela sempre foi a grande inspiração, assim, da minha vida como uma mulher batalhadora, infelizmente sobrecarregada pela vida, mas que se virou e conseguiu criar 4 filhos muito bem. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Júlio César. Eu queria te fazer uma pergunta sobre gerenciamento de tempo. Como você consegue separar vida pessoal, profissional, de vida profissional, e como você tira um tempo para você, e que eu sei que são muitos eventos que você cobre, tudo, é uma correria danada, e eu tô com esse problema na minha vida pessoal também, são muitas coisas. Aí eu queria uma dica aí. Você consegue ajudar a gente? Ai, meu Deus, eu tô nesse momento rindo de nervoso, porque eu queria poder te dar uma dica de que, nossa, eu separo super bem, não separo. Eu acho que atualmente a minha vida pessoal e a minha vida profissional, elas estão muito misturadas. Eu gostaria de conseguir separar melhor. O que eu tento fazer é, de vez em quando, tirar pelo menos uma semana, sei lá, uma vez a cada 2 anos, pelo menos. Às vezes um pouquinho mais se conseguir, mas tirar pelo menos uma semana para falar assim, cara, essa uma semana eu vou tentar não mexer nem no meu celular, só tocar esse tempo para mim.
Eu acho que o que eu acho que é muito difícil é porque a gente está numa fase, a gente que é muito jovem, está numa fase de que a gente precisa batalhar, sabe? Ainda mais se a gente estiver trabalhando para a gente mesmo, para nossa empresa, para o nosso crescimento. A gente sabe que se a gente para, também a receita não vem. Se a receita não vem, a conta não fecha no fim do mês e a gente não consegue pagar as coisas que tem que pagar, né? Então eu acho que essa sempre foi uma grande dificuldade para mim. Eu dei uma reduzida na época da pandemia, por obrigação, porque na época eu estava viajando muito, eu estava assim, insano, eu viajava, por semana eu viajava 2 vezes para o Rio de Janeiro e voltava, e todo mês eu tinha uma viagem internacional também, então estava insano, eu estava ficando muito doente, e assim, no momento que está afetando a sua saúde, é o momento que você sabe que você tem que parar um pouco, porque se a gente não parar, o que vai acontecer depois se você precisar parar? Você fala, putz, quebrei a perna, o que você faz? Você vai ter que ficar sem trabalhar do mesmo jeito. Então, você não pode fazer o seu corpo te obrigar a parar. No momento que você está vendo ali que está fazendo mal para a sua saúde, você precisa realmente dar um tempo. Então, eu tento ao máximo, não vou dizer que eu super consigo, mas o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando todos os dias, eu acordo cedo, porque antes eu trabalhava muito mais de madrugada, fazia live de madrugada, acordava mais tarde, e aí quando eu via meu dia já acabou. Então eu estou tentando acordar sempre mais cedo, trabalhar de manhã e tentar desligar as coisas, desligar meu computador até umas 8 horas. Eu tento. Não é todo dia que eu consigo? Não. Mas eu estou me esforçando para isso. Só que aqueles monstros do Diablo não vão morrer sozinhos. Não vão, mas aí eu não considero trabalho. Se eu conseguir terminar até as 8 e a gente entra no Diablo às 10, dá pra jogar. Mim tá show. Aí eu não tô fazendo... Exato, aí eu não abro live. Por isso que também é uma coisa que eu faço. Antes eu fazia muita live. Quando eu ia jogar, eu já abria a live para jogar, porque eu tinha também hora para cumprir de live, e eu tive que abdicar de algumas coisas. Então, o meu contrato de live eu abdiquei. Eu fechei meu contrato de live, que eu falei, não tá dando. E hoje em dia, quando eu vou jogar, eu jogo muito mais offline do que em live. Porque chegou um momento da minha vida que eu já não me divertia mais tanto jogando. Porque eu já pensava assim, eu vou abrir o jogo, então, putz, se eu abrir o jogo e não abrir a live, é desperdício porque eu tenho horas para entregar. E aí o meu momento de jogar já estava virando o meu momento de trabalho. Então, para eu resgatar meu momento de lazer, eu tive que fazer isso. Foi uma escolha que eu tive que fazer. Então, no final das contas deu certo. Hoje em dia eu me divirto muito mais jogando do que naquela época. E eu tenho muito menos gente julgando a minha gameplay. Eu nunca deixei ela jogar na jungle no League of Legends. Que aí ela vai ver o que é não ser feliz na vida. Tem mais perguntas? Última pergunta aqui. Ali, ó. Última pergunta, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Eu tenho uma dúvida. Se você não fosse você hoje, se você fosse iniciar com todo esse mercado saturado que a gente está vendo hoje, gente vendendo curso, gente postando 500 coisas, e, enfim, saturando o mercado de conteúdo digital, principalmente destinado a jogo. Por onde você, Nive, começaria? Eu respondi essa pergunta aqui ontem, com uma dica que eu pensei na hora, que é muito importante, que é o seguinte: fica de olho nos jogos novos. Os jogos novos, eles sempre lançam pessoas novas. Então, pro pessoal que quer fazer stream, quer muito fazer stream, às vezes você fala assim, tá muito saturado, já tem muita gente jogando League of Legends. Tudo bem, mas daqui a pouco tá lançando um jogo novo, e esse jogo novo traz um monte de gente junto com ele. Então, às vezes, ficar de olho nisso já é muito interessante, porque eu vi muito isso acontecer. Tiveram muitas pessoas que, 4 anos atrás tinham esse sonho de trabalhar, e com um jogo novo se lançaram e cresceram nesse universo. Então eu vejo que isso é uma boa tática. E eu acho que não se preocupar muito com o conteúdo saturado. Talvez tentar procurar o seu diferencial. Tentar pensar assim, no que eu posso ser diferente? No que eu posso fazer diferente aqui? Sabe? E dentro disso sempre vai ter gente para se identificar com você. Enfim... E aí depende do que você está buscando fazer, mas eu acho que para a criação de conteúdo, eu acho que essa é uma boa forma de começar e tentar usar 360 graus, assim, todas as redes sociais que hoje tem disponíveis. Não falar, quero usar só a Twitch. Pô, usa também, faz clipe também no TikTok, faz no Reels, faz no YouTube, no Shorts. Vê o que você pode usar. Faz no X.
sei lá, como é que é o nome dessa rede social aí? Ex o Twitter, pessoal, por O X é o favor. Twitter, Eu sei tá, que gente? vocês Explicar. pensaram. É verdade. Chama X só? É isso? X? Isso. E aí vai ser por aqui mesmo? Ah, então vai ser por aqui Joia. mesmo. Aí vocês podem Pessoal, tirar foto muito aqui com obrigada. Hoje, mesmo que de repente, depois que terminar aqui o Meet and Greet, porque eu tenho depois uma entrevista lá na Record, então se de repente ainda tiver mais gente para tirar foto comigo, não tem problema, que eu saindo da Record eu também tiro de novo lá, tá? Hoje eu não estou, ontem eu estava com pressa, hoje eu não estou. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, fiquem à vontade que eu vou estar por aqui. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Campus Party, mais uma vez, pela oportunidade. Um beijo, gente bonita. Obrigada, Rafa, meu melhor amigo, que veio aqui participar desse painel junto comigo. Obrigada, pessoal. Que vamos tirar mulher uma foto com o pessoal incrível, também? gente. Só um Sou sua fã, sou seu fã, Obrigada, viu, meu Lívia? amor.